dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos provar que quando a gente está no anel neteriano, se eu tiver dois ideais primos e entre esses dois caras couber estritamente um ideal primo, então cabem infinitos. Então tem esse título legal aqui, onde cabe um, cabem infinitos. Legal. Então o que a gente quer dizer com isso? Vamos lá. A gente vai partir então, por enquanto, num anel qualquer. Mais para frente a gente vai supor que esse anel é neteriano. Então vamos supor que A é um anel arbitrário. E eu tenha dois ideais primos, esse anel. Tá com isso aqui acontecendo. Então, em todo este vídeo, eu vou trabalhar com dois ideais primos P e Q, com P contido estritamente em Q. E aí, a partir desses dois ideais primos, a gente define o conjunto dos ideais que estão estritamente entre P e Q. Dessa forma aqui. Isso aqui não é uma notação universal, tá? É uma notação que eu escolhi aqui para facilitar a maneira da gente se expressar em relação a esse conjunto. Eu vou considerar o conjunto dos ideais primos que contém propriamente o P e estão contidos propriamente em Q. Tá? E aí a gente vai dar uma maneira, a gente vai conseguir descrever esse conjunto em termos de um anel que é obtido a partir de localizar e quocientar utilizando esses dois ideais primos, usando o teorema de correspondências. Tá? Porque se a gente denotar isso daqui dessa forma, se eu denotar esse conjunto aqui, ó, gama Q quocientado por P, que é um ideal do anel quociente de A por P. Então, se eu denotar isso dessa forma aqui, ó, os ideais primos do quociente de A por P, tais que o H está contido propriamente nesse ideal primo Q por P, e está contido propriamente no ideal nulo, e contém, desculpa, propriamente o ideal nulo desse quociente, claramente o teorema de correspondências vai nos dar, para o quociente, nos dar uma objeção dada dessa forma aqui, ó. Se a gente denota isso assim, então, se a gente denotar por π aqui a projeção quociente, deixa eu colocar numa corzinha diferente aqui em cima. Π, para nós aqui, é a projeção quociente de A por P. De A no quociente de A por B, que é um domínio agora, certo? Então, vamos deixar essa notação fixada aqui para a gente também. Tá? Então, a partir disso, essa função aqui, ó, que eu vou chamar de π estrela, que sai do gama do Q quocientado por P, indo aqui no gama P, que pega um H aqui e leva em π a menos 1 de H, com certeza isso aqui é uma objeção. Tá? Isso aqui é um corolário do teorema de correspondência de ideais. Certo? Se eu tenho um H que contém propriamente o ideal nulo, está contido propriamente no Q quocientado por P, quando eu puxo aqui o π a menos 1 de H, o π a menos 1 de 0 é o núcleo disso daqui, que é o P, né? Então vai estar aqui. O π a menos 1 de H é um ideal primo, que contém P, porque o H é um ideal primo desse quociente. Aí se o H está contido em Q quocientado por P, o π a menos 1 de Q quocientado por P é o P. Tá? E se essa inclusão aqui é estrita, essa daqui também vai ser estrita, onde o T aqui é π a menos 1 de H. Tudo bem? Então, e aí a inversa é dada por você aplicar o π nos caras que estão aqui. Ó. Se você pega um T aqui, ó, digamos que a inversa dessa função faz isso daqui. Ó. Pega um T aqui, entre esses dois caras, e aplica o π de T. Tá? Essa daqui seria a inversa dessa função. Tá? Então, isso daqui é uma objeção. Isso aqui com certeza é uma objeção. Digamos que é aquela objeção do teorema de correspondência de ideais restrita a esse conjunto específico de ideais primos do quociente. Tá? Aqueles que contêm o ideal nulo estão contidos propriamente nesse ideal primo especificamente. Certo? E aí, observe que nesse conjunto aqui a gente está considerando ideais primos do quociente que estão contidos num ideal primo fixado. Bom, isso tem tudo a ver com localização. Tá? Isso tem tudo a ver com localização. Esse conjunto aqui, ó, por meio da localização, a gente consegue uma objeção dessa forma aqui também. Ó, que eu vou chamar aqui de I estrela, que sai desse conjunto. Os ideais primos do quociente que contém o ideal nulo propriamente estão contidos nesse ideal fixado, porque ele depende especificamente desses dois ideais primos aqui que são fixados, e vão aqui no espectro de quem?
do ideal, desculpa, do anel que eu estou trabalhando aqui, que é o anel quociente, localizado por esse ideal primo aqui. Tá? Então aqui é um anel que é obtido localizando, desculpa, quocientando e depois localizando. Só que esses ideais aqui, eles contêm propriamente o ideal nulo e estão contidos propriamente no ideal Q concentrado por P. Então, quando eu aplicar essa função aqui, que pega o H e olha para o H, para o ideal gerado por H aqui dentro, ou seja, a localização de H por esse ideal primo fixado, que a gente denota dessa forma aqui, ó, isso daqui não vai ter, essa função aqui não vai pegar o ideal nulo desse anel, ele não vai pegar o ideal nulo desse anel que é obtido pela localização e depois pelo quociente, desculpa, pelo quociente, depois pela localização, e não vai pegar também o único ideal maximal desse anel, que é o Q cocientado por P, aqui dentro dessa localização, tá? Que é isso daqui, ó. Q cocientado por P, quociente, Q localizado por Q cocientado por P. Tá? Esse daqui é o famoso PAP, né? Só que aqui o A já é o anel quociente e o P é esse quociente aqui. Tá? Mas é isso mesmo. Isso aqui é o único ideal maximal. Esse camarada aqui, por definição, bom, não é bem por definição, mas a gente concluiu isso. A gente sabe que a localização de um anel por um ideal primo ele é sempre um anel local, e o seu único ideal maximal é justamente quando a gente olha esse ideal primo dentro da localização. Tá? Ou o ideal da localização gerado por esse ideal primo, que é o que eu estou localizando para obter o anel local. Tá? Então isso daqui é uma objeção, a gente já viu. Se a gente tivesse, se a gente não tivesse essa condição da inclusão estrita aqui e aqui seria todo o espectro do quociente, certo? Desde que esse cara estivesse contido apenas no ideal maximal. Só que aqui a gente está impondo algumas condições que vão obrigar a imagem dessa localização de H não ser o ideal nulo e nem o único ideal maximal. Tá? Então isso daqui também é uma objeção. Tá? Então, no fim das contas, a gente consegue concluir o seguinte, olha, a cardinalidade daquele conjunto de ideais primos que estão entre P e Q é exatamente a cardinalidade do conjunto dos ideais primos do quociente, esse daqui, né? O conjunto dos ideais primos do quociente que contém o ideal nulo propriamente e que estão contidos propriamente nesse ideal primo, está fixado. E isso daqui é a mesma coisa que a cardinalidade do espectro primo, esse cara aqui, né? Nessa coisona grandona aqui. A por P, localizado por Q concentrado P, e aí a gente tira o ideal nulo e o ideal maximal. E aqui o ideal maximal. Q por P, A por P. Digamos que a notação fica um pouquinho pesada, né? Mas é só ler com cuidado que dá para entender direitinho o que a gente está se referindo. Né? E aqui faltou... não, faltou não. Aqui, ó, pronto. Isso aqui é a cardinalidade. Né? Então a gente tem esse fato aqui, que é uma mera consequência do teorema de correspondências de ideais, tanto com relação ao quociente, como com relação à localização. Tá? E a gente vai guardar essa informação, e agora a gente vai estudar um caso específico que é interessante, que é quando entre dois ideais primos, como esse daqui, ó, não é permitida a presença de nenhum ideal primo que esteja aqui no meio de maneira estrita, ou seja, quando esse conjunto é vazio, certo? A gente vai dar um nome para essa extensão de ideais primos quando não tiver ninguém aqui no meio. A gente vai dizer que essa extensão de ideais primos aqui ela é saturada. Tá? Então, com a mesma notação, tá? Aqui para a gente A vai ser um anel, e P e Q são ideais primos com P contido propriamente em Q. A gente vai trabalhar com isso daqui o resto do vídeo. Só no finalzinho que a gente vai supor que um anel é neteriano, mas por enquanto não precisa. A gente diz então, dizemos que essa extensão de ideais primos aqui é saturada. Dá uma corzinha diferente para ficar bonitinho. É saturada se esse conjunto aqui for vazio. Ou seja, dizer que esse conjunto é vazio é dizer que entre P e Q não tem ninguém no meio de maneira estrita. Tá? De maneira estrita não tem ninguém.
tá? Se isso aqui é vazio. Tá? E uma primeira proposição que a gente consegue mostrar é o seguinte, ó. Proposição. Independente de qual for o caso, se o P está contido propriamente em Q, como a gente está dizendo, então essa dimensão daquele anel que a gente estudou ali, ó, que está relacionada a essa extensão, essa dimensão aqui, ó, é sempre maior ou igual a 1. Sempre. Tá? Ela é sempre maior do que ou igual a 1. E isso é fácil, por quê? A demonstração desse resultado é bem tranquila. Por quê? Uma linha. Porque se o P está contido propriamente em Q, isso aqui acontece. Ó. Então, note que é uma sequência de implicações. Ó. O P estar contido propriamente em Q implica necessariamente que o ideal nulo do quociente está contido propriamente nesse ideal primo aqui do quociente de A por P, tá? Porque se isso aqui fosse igual, o Q seria igual a P, e não é. Só que isso aqui está me dizendo que quando eu localizo agora, quando eu pego esses dois ideais primos e localizo exatamente por esse ideal primo aqui, ó, eu obtenho agora, por um lado, o ideal nulo desse anel obtido pela localização do quociente. Isso aqui tem que estar contido propriamente no ideal maximal desse anel local aqui, que é obtido como a localização desse quociente por esse ideal primo. Certo? Então essa inclusão aqui tem que ser estrita também, porque se fosse igual, o Q concentrado por P deveria ser o ideal nulo lá no quociente, só que aí isso implicaria que o Q é igual a P. E aí a gente tem... e aí um ponto como o A não precisa ser um domínio, mas quando eu quociento o A por P, isso aqui já vira um domínio, certo? Então, assim, como o A quocientado por P é um domínio, o ideal nulo é um ideal primo. Então, essa inclusão aqui é de ideais primos. E aqui é a mesma coisa. Toda vez que a gente localiza um domínio, por qualquer coisa, isso ainda é um domínio, né? Porque essa localização pode ser vista dentro do corpo de frações, e aí você tem um subanel de um corpo, que, portanto, é um domínio, pelo menos. Tá? Então, isso aqui também é um ideal primo, porque esse quociente aqui também sempre é um domínio. Porque ele é a localização de um domínio. Tá? E aí, isso aqui é um ideal primo, porque é o único ideal maximal do anel local. E isso daqui é um ideal primo, porque é o ideal nulo de um domínio. Então, e aqui a gente tem uma inclusão estrita de dois ideais primos. Então, não tem jeito. Você tem que ter, pelo menos, dimensão 1 nesse anel, tá? Porque se ele fosse dimensão 0, todos os ideais primos seriam minimais, né? Então, a gente teria uma igualdade aqui, e não uma inclusão estrita. Tá? Então, acabou. A dimensão desse anel aqui tem que ser pelo menos 1 mesmo. Tem que ser pelo menos 1. E aí a gente vai ver que no caso específico que essa extensão aqui de 10' for saturada, é porque a dimensão desse anel aqui necessariamente tem que ser 1. Tá? Se for maior ou igual a 2, por exemplo, essa extensão aqui já não pode ser saturada. Tá? Então, uma segunda proposição aqui, ainda nesse contexto, é se a gente coloca a hipótese extra. Se a gente coloca a hipótese extra de que isso daqui é saturada, essa extensão é saturada, na verdade é um se somente se. Tá? Eu vou tirar esse se aqui, que aí fica melhor assim. A gente mostra que isso aqui é saturado, se somente se essa dimensão aqui é 1. E a gente vai usar aquelas objeções lá que nós vimos anteriormente. Então, para qualquer extensão de ideais primos assim, de maneira estrita, a dimensão desse cara é maior ou igual a 1. E isso aqui vai ser igual a 1 se somente se essa extensão é saturada. Tá? E a gente vai tentar fazer por uma sequência de equivalências mesmo. Tá? Eu só esqueci de escrever aqui, né? Dimensão é igual a 1. Tudo bem. E aí, olha só o que vai acontecer. Dizer que o P está contido... a gente pode começar por aqui, talvez. Vamos ver. Acho que tanto faz. Dizer que o P... A gente vai usar aquelas objeções lá em cima. Dizer que o P contido em Q é saturado... Isso é equivalente a dizer, pelo que nós vimos ali em cima... aliás, pela definição. Primeiro, pela definição, isso é equivalente a dizer que esse conjunto aqui é vazio, certo?
Agora a gente vai usar aquelas bijeções que nós vimos ali, porque dizer que esse conjunto é vazio é dizer que a cardinalidade dele é zero. Agora, a cardinalidade desse cara ser zero, como a gente tem essas igualdades aqui, ó, quer dizer que a cardinalidade dessa diferença doida aqui, ó, é zero também. Então, a cardinalidade dessa coisa aqui, ó, é A quocientado por P, Q por P. Aí, menos, tirando aqui os ideais, o ideal nulo. E o ideal, e o único ideal maximal desse anel local é o Q quocientado por P. É o ideal gerado por esse cara na localização. Isso aqui também tem que ser zero, essa cardinalidade. Isso aqui é zero, tá? E aí, como esse cara é um subconjunto do espectro, se a cardinalidade desse cara é zero, é porque esse conjunto aqui, essa diferença é vazia, então, portanto, o espectro desse cara só tem esses dois ideais. Tá? Então, isso aqui é equivalente a dizer que o espectro... Eu vou colocar assim logo, para ficar um pouco mais rápido. É equivalente a dizer que a cardinalidade do espectro desse domínio local, e aí eu já estou dando uma dica que a gente vai usar o vídeo anterior, eu acho que é o vídeo imediatamente anterior a esse, o espectro primo desse cara é 2. Só que num vídeo anterior nós mostramos que quando eu tenho um domínio local cujo espectro tem apenas dois ideais primos, é porque esse domínio local tem dimensão 1. A gente provou isso. E é o que acontece aqui, ó. O A quocientado por P é um domínio. Quando eu localizo isso, isso se torna um domínio local. Então esse cara aqui, ó, isso aqui é um domínio local. Isso aqui é um domínio local. E a gente está vendo aqui que ele tem a cardinalidade do espectro primo dele é 2. Então, pelo que nós provamos anteriormente, acho que foi no vídeo anterior, isso quer dizer que esse cara aqui, ó, é um domínio local de dimensão 1. Tá? Deixa eu até escrever assim. Colocar esse equivalente um pouquinho mais longe. A gente já provou que quando isso aqui acontecer, é equivalente a dizer que esse domínio local aqui tem dimensão 1. Tá? Então a gente conseguiu aqui estabelecer uma sequência de equivalência que expressa a veracidade do fato de que o P estar contido propriamente em Q é uma extensão saturada, se somente se a dimensão desse camaradinho aqui é igual a 1. Tudo bem? Então está estabelecido este resultado. E aí agora caminhando para o principal resultado da aula, que é o que justifica o título da aula, a gente vai provar o seguinte. É um teoreminha bem bonitinho, que diz que se A é um anel noetheriano, se A é um anel noetheriano, e essa extensão aqui, ó, é não saturada, se isso aqui é não saturado, então esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos ideais primos que estão entre P e Q de maneira estrita, é infinito. É infinito. Então, isso aqui justifica o título da aula. O que a gente está dizendo? Num anel noetheriano, dizer que essa extensão aqui é não saturada é dizer que esse conjunto aqui é não vazio, certo? Ou seja, tem um elemento entre P e Q. E aí o que a gente vai provar é o seguinte, ó, se tem um elemento entre P e Q, então tem infinitos. É isso que a gente vai provar. Tá? E aí, com as coisas que nós já estabelecemos até agora, a gente já está com a faca, o queijo, tudo na mão aqui para demonstrar esse belíssimo resultado. Tá? E a gente vai fazer por absurdo. Olha só o que vai acontecer. Ó. Vamos supor por absurdo, a gente já sabe que isso aqui é não vazio pela hipótese, né? Dizer que essa extensão aqui é não saturada é dizer que esse conjunto aqui é não vazio. Então, vamos supor por absurdo que isso seja finito. Supõe por absurdo que o conjunto dos ideais primos entre P e Q é finito. Bom, se isso aí é finito, observa o seguinte, como essa cardinalidade aqui é igual, a cardinalidade do conjunto dos ideais primos entre P e Q é igual à cardinalidade do espectro primo dessa localização do quociente retirado esses dois ideais primos, essa cardinalidade aqui é finita, ó, desse conjunto, certo? Esse conjunto aqui, ó,
esse conjunto aqui, se esse daqui é finito, se esse é finito, esse aqui também tem que ser finito, certo? Agora, se esse conjunto, ó, se o espectro primo retirado dois elementos é finito, então o próprio espectro primo é finito, certo? Porque é simples, né? Se você tem x menos y finito e o y é finito, com certeza absoluta isso implica que o x é finito. Tá? Porque o x é a união do x menos y com y. É uma união disjunta, inclusive. Tá? Então, se esses dois caras são finitos, então o x é finito. É o que acontece aqui. Ó. O x é esse daqui, é o espectro, e o y é esse conjunto com dois elementos. Se esse daqui é finito, x menos y é finito. Como o y é finito, porque só tem dois elementos, então o x aqui é finito. Ou seja, esse espectro aqui, ó, esse espectro aqui é finito. Certo? Então a gente só vai escrever isso aqui. Então, pela bijeção acima, esse logo aqui é por conta da bijeção acima. Esse camarada aqui é finito. Esse camarada aqui é finito. E a gente vai guardar essa informação, porque ela vai gerar uma contradição. Então, por um lado, esse espectro aqui é finito. Agora, por outro lado, olha só o que está acontecendo. Quando eu digo que, como esse camarada aqui é diferente de vazio, como esse camarada aqui ele é diferente de vazio, então esse aqui também tem que ser diferente de vazio, certo? Lembra o que é isso daqui? Isso aqui é o H no espectro primo do quociente, tal que o H contém propriamente o zero do quociente e está contido propriamente no Q quocientado por P. Isso daqui, então, não vou puxar para o outro lado, não, isso aqui é diferente de vazio, tá? Agora, ao dizer que isso aqui é diferente de vazio, a gente está dizendo, então, que tem um H que satisfaz isso, né? Tem um H que satisfaz isso. Agora, se existe um H que satisfaz essas inclusões estritas, como isso aqui é um domínio, né, o ideal nulo é um ideal primo, porque o A quocientado por P é um domínio, então o que a gente está dizendo é que a altura desse ideal primo aqui, ó, a altura desse ideal primo é maior do que ou igual a 2, porque eu tenho dois ideais primos aqui para trás. Pelo menos dois, né? Pode ser que tenha mais aqui no meio? Pode, mas eu tenho pelo menos dois. Agora, a altura desse ideal primo é a mesma coisa que a dimensão do anel onde ele está, que é o quociente, localizado por ele. Isso daqui é exatamente a dimensão desse anel, a gente já viu isso. Tá? É a dimensão disso aqui. Então a gente está dizendo que isso aqui tem dimensão maior ou igual a 2. Agora, olha só. Agora a gente vai usar o fato do anel ser neteriano. Ó. O A é neteriano, então a gente tem que o A é neteriano por hipótese. Tá? O A é neteriano. Agora, se o A é neteriano, o A quocientado por P é neteriano, porque o quociente de anéis neterianos é neteriano. E se o A quocientado por P é neteriano, a localização de anéis neterianos permanece neteriano. Então, a localização disso daqui também é neteriano. E nós provamos, eu acho que esse sim foi no último vídeo. Antes eu falei que a gente usou uma coisa do último vídeo, mas eu acho que é do penúltimo. Aquela coisa lá do domínio local ter dimensão 1, se somente se o espectro primo tem só dois elementos. Eu acho que é o penúltimo vídeo, mas tudo bem. E aí no último vídeo a gente mostrou que quando eu tenho um anel neteriano com dimensão maior ou igual a 2, o que a gente provou? A gente provou que necessariamente o espectro primo desse anel tem que ser infinito. Nós vimos isso. Tá? Então, isso aqui vai implicar, isso aqui é o vídeo anterior, tem um teorema, né? A gente provou isso, um bônus. A gente viu que nessas condições o espectro primo desse anel, já que ele tem dimensão maior ou igual a 2 e é neteriano, o espectro primo desse cara tem que ser infinito. Agora a gente chegou numa contradição, porque olha só, por um lado eu concluo isso, que o espectro primo é infinito, mas eu já tinha que também o espectro é finito, do mesmo anel. Então isso é uma contradição. Então isso aqui é um absurdo. E esse absurdo só pode ser um efeito colateral de assumir que esse conjunto aqui
dos ideais primos que estão entre P e Q é finito, então não é. Então ele tem que ser infinito. Tá? Então, portanto, esse conjunto aqui, ó, só para reforçar quem ele é, né? O conjunto formado pelos ideais primos que estão estritamente entre P e Q, esse conjunto é infinito. E agora sim, o título desse vídeo está devidamente justificado. Então, onde cabe um, cabe infinitos. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.